Olá, pessoal, boa tarde. Estamos começando a nossa videoaula, né, para resolver algumas questões da Khan Academy, certo? Fechando aí o nosso terceiro ciclo da UBMEP em ação, né? Estudando o conteúdo de perímetro, área e volume, certo? Antes de iniciarmos, eu coloquei aqui, pessoal, só para relembrar que tem novos estudantes que entraram nesse terceiro ciclo, que sempre que vocês forem lá na descrição do grupo, vai ter aqui o link da Khan Academy. Tá? Então, se tiver algum estudante que às vezes ainda não conseguiu entrar na Khan, ou já entrou, já fez seu perfil, mas ele não foi pelo aplicativo, e sim pelo Google, né? Tá sempre aqui a descrição, tá certo? Para que vocês possam sempre entrar com maior facilidade. Tá? E qualquer material que é mandado para vocês, tá certo? Se vocês quiserem ter acesso, porque às vezes tem várias conversas, né? Você pode ir lá na descrição do grupo e olhar mídias, links e docs, tá certo? Qualquer material que foi mandado está aí. Então vamos iniciar, tá? Nós olhamos as questões que têm maior quantidade de erros. Então, são várias atividades, né? Desse módulo foram 6 atividades que têm várias questões. Então, a gente pegou as que têm mais erros. Então, a primeira questão que a gente pegou foi essa daqui, tá? Em que 41 estudantes erraram e apenas 17 acertaram. Ele diz o seguinte: o retângulo ABCD foi representado no plano cartesiano. Esses são os vértices do retângulo. Então, tá aí os vértices do retângulo. Qual é o perímetro do retângulo? Tá? Então, a primeira base para resolver essa questão é desenhar esse retângulo no plano cartesiano a partir dos pontos dados. Então, nós teríamos aqui o plano cartesiano, ó. Então, teríamos o eixo X, tá? Que é o eixo das abscissas, o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, e aí teríamos os valores positivos e negativos. Tá? No eixo X, o positivo está à direita, né, da reta, enquanto o negativo fica à esquerda. Tá? Qual é a divisória principal? O ponto aqui de encontro dos dois. Que é justamente o nosso ponto. Deixa eu voltar aqui, pessoal, para esse é o nosso ponto central, que é o ponto 00. Então, a partir dele, nós definimos os positivos e os negativos, tá? Tanto para x como para y, né? Para y, aqui na parte superior são os positivos e na parte aqui inferior é os negativos. Então, o ponto A, né? Ele usou aqui o valor 2 para x, ó, então ele vai descer aqui até o menos 6. Ó. O valor B vem do 5, né, que está aqui entre o 4 e o 6, ó, até também o menos 6. Então, aqui a gente já desenhou essa primeira reta. Tá? E aí, nós vamos o ponto 5 de x, que está aqui, né, ao menos 2, que está aqui. Ó. Então, foi desenhado outro ponto. 2 está aqui, e o ponto menos 2 aqui. Então, a gente fechou aqui o retângulo. Então, como é que eu faço o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, do 2 até o 4 são 2 unidades. Mas como aqui vai até o 5, então são 3 unidades. Ó. Tem até aqui as 3 margens dos quadrinhos. Então, aqui nós temos 3 unidades. Aqui também. Aqui, subindo, ó, do menos 6 ao menos 4, já são 2 unidades. Do menos 4
ao menos 2, são mais 2. Então, aqui são 4 unidades. E aqui também serão 4 unidades, né? Já que é um retângulo. Então, para o perímetro, é a soma de todos os lados. 3 mais 4 é 7. 7 mais 3 é 10. 10 mais 4, 14. Tá? Então, aqui o nosso perímetro daria 14 unidades. Bom, pessoal, agora a nossa próxima questão é essa P2, né? 49 estudantes erraram e apenas um acertou. Lembrando, pessoal, que aqui são as questões que eu tirei até o momento dessa resolução. É claro que depois teve mais estudantes fazendo, né? Mas aqui foi até o momento em que eu pude fazer o recorte, tá bom? Então, vamos lá. As coordenadas superiores esquerdas de um retângulo são -5 e 6, e as coordenadas superiores direitas são -2 e 6. O retângulo tem um perímetro igual a 16 unidades. Desenhe o retângulo no plano cartesiano. Então, vamos ver aqui a resolução dessa questão. Ó, eu já coloquei aqui para facilitar o nosso tempo de resolução, tá? Então, você tendo o plano cartesiano, né? Lembrando que a cada par, né, o primeiro valor, ele corresponde ao valor de x, né? E o segundo valor ao valor de y. Então, o par ordenado é sempre x, y, tá? Então, olhando primeiro, ó, as coordenadas superiores, esquerda de um retângulo, então o que ficaria à esquerda está aqui, ó. E como é superior, então eu sei que o retângulo vai ser para baixo aqui. Então, o primeiro ponto, -5, que é o valor de x, ó, e 6. Então, marcava esse primeiro ponto. Depois, coordenada superior à direita. Então, eu já sei que o próximo vai ser à direita desse ponto, que está aqui, ó. Tá? -2, ó, a coordenada -2, com 6. Então, fechei aqui essa distância. Tá? Essa distância é entre quem? É entre o -5 e o -2. Né? Todos os dois estão na mesma altura, mas a distância entre eles é esse. Então, entre -5 e -3, tem quantas unidades? A gente já sabe que vai ter 3. Tá? Então, vou ter 3 aqui e 3 aqui. Né? Eu até já coloquei aqui, ó, a descrição desse valor. Então, 3 e 3 já temos 6. Né? Ele já tinha dito que as unidades seriam 16. 16 menos 6 fica 10. Então, eu tenho que fazer aqui com que o próximo ponto seja em frente a esse, só que 5 unidades abaixo. Tá? Então, ele viria para cá. Né? Então, se ele está no 6 e eu vou fazer 5 unidades descendo, né? 6 menos 5, 1. Ele estaria aqui no 1. E aqui de frente a 1. Com a mesma unidade negativa. Né? Já que aqui a representação no eixo x desse ponto é -5, aqui embaixo continua sendo -5. Se desse ponto aqui a representação é -2, aqui também é -2. Tá? E aí a gente marcaria aqui todos os pontos e construiria o retângulo, que é o que a questão pede. Tá certo? A questão pede a construção desse retângulo. Bom, espero que tenha ficado mais tranquilo essas construções. Aí nós temos a questão 3, né, em que 30 alunos erraram e 6 acertaram. Tá? Diz o seguinte: os retângulos ABCD, o retângulo ABCD foi representado no plano cartesiano. Então, ele está aqui representado. Esses são os vértices do retângulo. Né? Então, ele já botou qual é o ponto A, qual é o ponto B, o ponto C e o ponto D. Qual é a área do retângulo ABCD? Bom,
para mim saber a área, eu preciso, como é um retângulo, né, da medida aqui da base e da medida da altura, porque aí a área do retângulo é base vezes altura. Então, eu preciso da distância que tem de A até B. Bom, se o A começa no 2, ó, tá aqui o valor de x dele, 2, e vai até o 6, então se de 6 eu tirar 2, fica 4. Então a distância é 4. Então eu sei que aqui em cima é 4, e aqui embaixo também vai ser 4, né? Essa distância. Agora eu preciso saber essa altura, né? Tanto eu posso olhar de A para D, como eu posso olhar o de D para C. Então eu vou olhar A em relação a D. Vou pegar um treco aqui. Ó, o valor de A nessa coordenada é o zero, tá? Então ele começou aqui no zero. E vai até onde? No ponto D. Até o 7. Bom, 7 menos zero é 7. Então eu já sei que de cada lado aqui vai ser 7. Como ele quer a área é a multiplicação da base vezes a altura para o retângulo. Então vai ser 4 vezes 7. E 4 vezes 7 é 28. Então aqui o nosso resultado seria 28. Tá? Como tem muitos estudantes que agora começaram no sexto ano, né, esse ano, pode ser por conta disso que vocês ainda não tinham pegado o jeito com o plano cartesiano. Bom, mas é bem simples o plano cartesiano, né? A gente tem o eixo x, o eixo y, se cortam no ponto 0, 0, e aí tem a divisão de espaços com mesma medida. E a questão 4, onde 32 erraram e apenas um acertou. Tá? Você vê a diferença entre os valores nas questões de acertos e erros também, né? Alguns estudantes às vezes pegam essas questões, outros não. Tá? Então, as coordenadas superiores esquerdas de um retângulo são 3 menos 3. E as coordenadas superiores direitas são 7 menos 3. O retângulo tem uma área de 16 unidades quadradas. Aí ele pedia para desenhar o retângulo no plano cartesiano. Tá? Então, já trazendo aqui ele desenhado, ó, tá? Então está aqui o nosso retângulo. Tá? Então, quando ele diz as coordenadas superiores à esquerda, tem 3, 3 e menos 3, ó. Aqui, a da esquerda. Tá? Então, a próxima superior tem que ser à direita dele. Então, foi para o lado direito, ok? Esse ponto aqui, ó. Será 7 e menos 3. Você vê que eles estão alinhados no mesmo, na mesma coordenada de y, menos 3. Então, qual é a diferença que tem? É na coordenada de x, é a distância entre os dois pontos. E aqui é no ponto 3, aqui é no ponto 7. 7 menos 3, 4. Então, a gente já vê que a distância aqui é 4. Ele diz que o retângulo tem 16 unidades quadradas. Como aqui é 4, né, aqui também vai ser 4. Como ele diz que é unidades quadradas, é porque ele usou área. Então, tem que ser um número que multiplicado por 4 na altura dê 16. Bom, o único que cabe é o 4. Então, 4 vezes 4, 16. Então, na verdade, esse retângulo, né, vai ser um quadrado. Certo, pessoal? Aí nós vamos para agora adentrar o próximo exercício. Né? Nesse exercício aqui, ó, P1, 30 acertaram, mas 23 erraram. Como teve uma grande quantidade ainda de erros, eu preferi colocar aqui para a gente fazer. Tá? E diz assim, qual é a área do retângulo? Bem simples. Né? Ele quer saber justamente a área desse retângulo. Tá? Então, aqui, como é 3, a gente poderia partir em 3 partes. Né?
A minha linha não vai sair bem direitinho, mas seria isso, dividir em 3 partes iguais, ó, cada um valendo 1 metro, né? E aqui, como são 4, a gente divide em 4 partes, cada um também valendo 1 metro. Se você fizer isso aqui, para os dois terem a mesma unidade aqui, cada um desses, 1 vezes 1 é 1, vale 1 metro quadrado. Se você contar tudo, daria 12 metros quadrados. Tá? É uma forma de você verificar isso. Outra forma, como a gente já sabe como calcular a área do retângulo, é base vezes altura. Então, 3 vezes 4 daria 12. E aí a gente teria, né, fechado essa questão. Então, daria 12 metros quadrados. Bom, pessoal, e agora nós vamos resolver essa questão aqui, que é a P6, né? Tiveram 41 acertos e 10 erros, certo? Ela trata da área desse quadrado, né? Ele coloca só uma informação, que aqui é 4 unidades. Só que aí, como é um quadrado, a gente já sabe que todos os lados têm a mesma medida, né? Então, eu já tenho a base e já tenho a altura. Então, para fazer a área, né, a multiplicação dos lados, né, lado vezes lado, ou base vezes altura, porque as duas medidas são iguais. Né? Então, 4 vezes 4 vai dar 16. Tá? Então, 16 unidades quadradas. Era a resolução dessa questão. Aí pegamos outra atividade agora, tá? Dessa atividade aqui, ó, essa questão teve 23 acertos e 20 erros, tá? Então, vamos ler aqui. Um retângulo tem a área de 15 milímetros quadrados. A largura do retângulo é de 3 milímetros. Qual é o comprimento do retângulo? Bom, então nós já temos o valor da área, né? Se você fizer um retângulo, tá? Então vamos fazer aqui um retângulo. E nós temos que a área é de 15 milímetros quadrados. Tá? A largura é de 3 milímetros. Bom, como isso é um retângulo, né, a gente já sabe que para calcular a área, é a base aqui, né, ou aqui, é o valor da base vezes a altura. É as duas medidas que o retângulo tem. Tá? Então, como eu já sei o valor da área que foi 15, e já sei que aqui é 3, então eu só preciso encontrar qual é o número multiplicado por 3 dá 15. E aí a gente vai só encontrar um valor que dá certo, que é o 5. Então, o meu resultado aqui para o comprimento é 5. Tá? Então, resolvida aí a nossa questão. Em outra atividade, pessoal, né, a questão P4, pergunta 4, teve 32 acertos e 11 erros. Tá? Então, vamos verificar aqui essa questão. Ela diz assim, ó, este tapete tem 36 metros quadrados de área. A largura do tapete é de 4 metros. Então, ele já colocou a informação aqui da largura, ó, 4 metros. E ele já disse que esse tapete tem 36 metros quadrados. Certo? Então, são essas informações que nós temos até o momento. Ele pergunta qual é o comprimento do tapete. Ou seja, o que ele está perguntando, como isso é um retângulo, e a gente sabe que a área é o valor desse comprimento vezes essa largura, né? Ele está perguntando qual é o número para o comprimento aqui, que multiplicado por 4 dá 36. E a gente só tem um valor que dá certo. Então, 9. Tá? Então, seria 9 metros. E nós vamos aqui para a pergunta 6, onde teve 32 acertos e 11 erros. Vamos aqui, ó. Esta figura tem 56 centímetros quadrados. Então, está aqui, 56 centímetros quadrados, tá? De área. Então, já foi dita a área desse retângulo. A altura
é de 7 centímetros. Ele quer saber qual é a largura. Então, eu preciso encontrar um número que multiplicado por 7 dê 56. Tá? Se você pegar aí na tabuada do 7, ó, vamos pegar um padrão. Seria o 7 vezes 7. 7 vezes 7 é 49. Então, nós estamos muito próximos do 56. E aí eu olharia 7 vezes 8. Então, seria 49 mais 7. É justamente 56. Então, aqui, qual é o valor da largura? 8 centímetros. Tá? Resolvida a nossa questão. Certo? Então, aqui, quando ele pede a largura, é só o valor numérico. Tá? Não precisava colocar os nomes, porque já está aqui. Ó. Do lado da resposta já vem o nome. Então, é só o número. Alguns, às vezes, erram, porque colocam aqui 8 e colocam a inscrição aqui centímetros dentro, algo do tipo. Agora, nós vamos pegar outra atividade que tratava aqui de trapézio. Ó. A P1 teve 36 erros e 12 acertos. Calcule a área. Bom, você tem duas formas de fazer aqui. Uma, você saber a fórmula e calcular a área do trapézio. E a segunda é decompor essa forma em duas figuras que você conhece, tá? Mais simples do cálculo de área. Tá? Então, vamos começar com a primeira parte, calculando a área do trapézio. A área do trapézio pega base maior mais a base menor, né, que para identificar o maior e o menor a gente usa o B maiúsculo e minúsculo, vezes o valor da altura, que normalmente nós usamos a letra H, dividido por 2. Tá? Então vamos lá. Nossa base maior, as bases estão aqui, ó. A base maior é 3. Mais a base menor, que é 2. Vezes a nossa altura, que é 3. Isso tudo dividido por 2. Então, como nós já temos aqui o parêntese aqui que mostra que essa soma tem preferência, a gente faz logo a soma. 3 mais 2, 5. Então, vai ser 5 vezes 3, dividido por 2. 3 vezes 5 é 15. E 15 dividido por 2 seria 7,5. Né? Então, seria 7,5 metros quadrados. Tá? Então, tá aqui, seria esse o valor, 7,5. Tá? Outra forma de fazer, pela fórmula do trapézio, a área seria 7,5. Tá? E agora, qual seria a outra forma? Decompondo aqui em duas figuras que vocês conhecem. Se eu traçar aqui essa reta, que não saiu bem reto, não é? Mas eu vou tentar aqui fazer mais uma vez um pouquinho mais reto aqui, ó. Se você separar aqui em duas figuras, você vai ter um retângulo e um triângulo, tá? Esse lado aqui do retângulo vai ter 2 metros igual a parte de baixo, ó. Então, se era 3 e ficou 2, é porque aqui agora é 1, tá? Então, vamos calcular aqui, ó. Como seria que o cálculo da área do retângulo? Seria base vezes a altura. Então, vai ser 2 metros vezes 3 metros. Então, 2 vezes 3 daria 6 metros quadrados. E a área do triângulo? A área do triângulo seria a base, que é 1, vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Então, a nossa área do triângulo aqui, ó, vai ser 1 vezes 3, que é 3, que é 3 metros quadrados, dividido por 2, que vai dar 1,5 metros quadrados. Quando você faz a soma, 6 mais 1,5 dá os 7,5. Tá? Então, você tem essas duas formas sempre de calcular. É claro, se você tiver as informações aqui necessárias, tá?
Você pode ir pela fórmula do trapézio ou pode recortar em duas figuras de áreas conhecidas, que é o triângulo e o retângulo, são as áreas conhecidas mais simples. Pessoal, outra questão que a gente tem é essa daqui, ó, a P2, que seriam 22 erraram e 17 acertaram. Tá? Ele pede o cálculo da área dessa figura. Se você olhar aqui, ele parece muito um paralelogramo, mas é um trapézio. Né? Nós temos uma base maior aqui, que é 8, a base menor, que é 7, tá? E a altura, que é 4, certo? Denilson, daria para decompor esse daqui para fazer por outras figuras? Pessoal, é um pouquinho mais complicado, né? Porque aquele lá, como era um trapézio retângulo, né? Se eu só voltar aqui para vocês verem, ó, já tinha aqui um lado cortado, ficava fácil de fazer o recorte aqui e já ver o valor que sobraria, né? Já aqui não é tão simples, né? Porque aqui é 7, ó. Tá vendo que a linha aqui, ó, coloca um ângulo de 90 graus, aqui passa, né? Então, esse valor que passa aqui, ele não está sendo contado aqui. Então, se eu cortasse aqui, eu ainda não conseguiria verificar direito o valor desse tamanho. Então, seria um pouquinho mais problemático. Então, o melhor caminho aqui é a área do trapézio, que é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, vamos aqui. Base maior é 8. Base menor é 7. Vezes a altura, que é 4. E aí, pessoal, colocado aqui, né? 7 mais 8 daria 15. Vezes 4 dividido por 2. Tá? Então, vamos fazer aqui a área desse trapézio. Eu posso tanto multiplicar como dividir primeiro, tá, pessoal? Sempre que você puder dividir antes, é melhor porque você economiza tempo, tá? Porque aí a multiplicação vai ficar pequena, ó. 4 dividido por 2 é 2. Então, vai ser 15 vezes 2. 15 vezes 2 é 30, tá? Então, vai dar 30 metros quadrados. Tá? Então, nosso resultado aqui é 30, ok? Na próxima questão aqui, a P3, ó, 18 acertaram e 19 erraram. Tá? Ele já faz um recorte aqui, tá certo? Ó, separando as duas figuras. E aí, né, mesmo essa separação não fica tranquila, é isso que eu estou dizendo. Ó. Porque se você separar aqui, né, você tem um triângulo, mas aqui era 7 tudo. Isso tudo aqui vai ser 4 igual lá em cima? Não. Porque tem um pedaço passando aqui, ó. Se a gente fosse aqui retinho, teria um pedaço que está passando aqui do que seria para ele ser um retângulo. Por isso é mais difícil quando ele não é o que a gente chama de trapézio retângulo. Né? Ele já vem com um dos lados retos. Aí fica fácil de decompor. Tá? Neste caso, a gente tem que utilizar a área do trapézio. Então, aqui é 7, né, a base maior, mais a base menor, que é 4, vezes a altura, que é 5, dividido por 2. Então, a área do trapézio, 7 mais 4 é 11, então fica 11 vezes 5, dividido por 2. Né? Como o 11 é ímpar, o 5 é ímpar, não dá para dividir diretamente por 2, então aqui eu vou fazer primeiro a multiplicação mesmo, tá? Mas você poderia ainda dividir, o 5 por 2 daria 2,5. Né? E aí multiplicar 11 por 2,5. Só que como isso não facilita tanto o cálculo, então eu vou fazer primeiro a multiplicação. 11 vezes 5, 55, dividido por 2. Ó. Aí aqui você pode pensar assim, ó, 55. Como eu vou dividir por 2, eu posso separar 50, a metade de 50, 25. A metade de 5, 2,5.
ou seja, é 25 mais 2,5. Então, é 27,5 metros quadrados. Então, está aqui, 27,5. Aí, outra questão aqui é a P4. Teve 12 erros e 24 acertos. Ele mostra de novo, ó, 2 centímetros, 4 centímetros e 2 centímetros de altura. Então, a gente coloca de novo na mesma fórmula da área do trapézio. Base maior que é 4, mais a base menor que é 2, vezes a altura que é 2, dividido por 2. 4 mais 2 é 6. 6 vezes 2 dividido por 2. Como a gente já viu, é melhor dividir do que fazer a multiplicação. Ó. 2 dividido por 2 é 1. Vai ficar 6 vezes 1, que é o próprio 6, né? Centímetros quadrados. Então, a resposta aqui seria 6. Agora, nós vamos entrar nas questões relacionadas a círculo, tá? Só que aqui ele vai falar muito sobre raio e diâmetro, tá? Ele diz assim, ó, um círculo tem raio de 5 unidades. Qual é o diâmetro do círculo? Pessoal, então tá aqui o círculo, tá aqui o raio, que é a distância do centro até tocar uma das bordas, né, da figura. E aí, se eu quero o diâmetro, tá? Diâmetro, que é o nosso D, é igual a 2 vezes o raio, tá? Então, se o raio é 5, então se eu pegar aqui para o outro lado, ó, eu vou ter mais 5. Ou seja, o diâmetro é isso tudo. Como o raio é 5, então o diâmetro é 2 vezes 5, que é 10. Aqui ele pergunta qual é o raio e o diâmetro do círculo. Como você está vendo que a reta vai de um lado a outro, ó, do círculo, então aqui é diâmetro, é 18. E o raio é a metade. A metade de 18 é 9. 2 vezes 9 vai dar 18. Vou ajeitar aqui esse 8. A pergunta 4, ó, 20 acertaram e 14 erraram. Qual é o raio e o diâmetro do círculo? Bom, se só vai até o centro do círculo, isso é raio. Então, é 11. O diâmetro é 2 vezes esse valor. Então, 2 vezes 11, 22. Novamente, aqui a P6, né, 14 erraram, 21 acertaram. Qual é o raio e diâmetro do círculo? Então, foi a medida de um lado a outro do círculo, é diâmetro. Eu pego a metade dessa medida, é raio. E aí, o nosso último questionário era sobre volume. Tá? Então, pergunta 1, 29 acertaram e 12 erraram. Tá? Então, como é que eu calculo o volume de um prisma retangular? O volume, pessoal, é como se fosse a quantidade de água que cabe nessa figura. Tá? Para calcular o volume, você só precisa pegar a medida da largura, né, que está aqui, ó, vezes o comprimento, que está aqui, vezes a altura, que está aqui. Ó, tá? Então, são essas três medidas que a gente vai pegar para fazer o cálculo. Então, vai ser para o volume 1 vezes 8 vezes 5. Então, 1 vezes 8 é 8, 5 vezes 8 é 40. Como está em centímetros, vai dar centímetros cúbicos, né? Ó, centímetros vezes centímetro, centímetro quadrado, vezes centímetro, centímetro cúbico. Então, o nosso resultado aqui era 40. Aí ele pergunta desse agora, ó, 10 erraram essa pergunta. Qual é o volume do prisma? Né? Então, de novo, volume vai ser o 2 vezes o 8 vezes o 3.
Então, 2 vezes 8 é 16, então vamos fazer 3 vezes 16, né? 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1 é 3, mais 1, 4. 48 centímetros cúbicos. Então, aqui é o 48. Pergunta 3. 11 erraram e 27 acertaram, tá? Como isso é um cubo, ó, vocês estão vendo que as três medidas são iguais, né? Então, é só multiplicar as três. Tá? Então, o volume vai ser 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. E aí vamos fazer 16 vezes 4. 6 vezes 4, 24. Leva 2. 4 vezes 1 é 4. Mais 2, 6. Ó. Então, será 64 centímetros cúbicos. E para fechar aqui, né, a pergunta 4, tiveram 10 erros e 29 acertos, tá? Na mesma dinâmica, volume, pego a largura, que é 3, vezes o comprimento, que é 5, vezes a altura, que é 4. Então, 3 vezes 5 é 15, e aí eu faço 15 vezes 4. 5 vezes 4 é 20, leva 2. 1 vezes 4 é 4. 1, 2, 6. Então, vai dar 60 centímetros cúbicos. Então, aqui o valor é 60. Certo, pessoal? Espero que tenha dado uma ajuda a vocês aí para que vocês possam finalizar as questões. Valeu, até a próxima aula.